Questão 141 da banca IBFC. Considere o trecho abaixo do livro Teus Olhos de Capitu, outros retalhos e alguns poemas de Salve Haddad. De repente, recebo a notícia de que o cano de um banheiro de casa estourou. Em segundos, o caos se instalou, as crianças assustadas correndo de um lado para o outro, eu e minha fiel escudeira olhando aquele buraco aberto na parede, jorrando água feito a mangueira desgovernada. Meu filho mais velho, na desesperada tentativa de ajudar, colocava as mãos no buraco tentando reter a água. Aí lembrei do registro, era só desligar e eis que descubro que daquele banheiro estava quebrado. E agora, José? Nenhum encanador chegaria a tempo de resolver o problema. A água invadiu o quarto numa velocidade surpreendente. Alguns andares acima, encontrei um vão escuro cheio de fios, canos, botões, casa de máquina e aqueles sinais de raio com aquela mensagem assustadora. Permitida somente a entrada de pessoal autorizado. Pensei, é hoje que eu morro eletrocutada. Encontrei 5 canos e sabiamente concluí. Olha só, encontrou os 5 canos e sabiamente concluí. A água passa por canos. Resolvi arriscar, desliguei um deles e imediatamente liguei para casa. Ao telefone, logo ouvi meu filho gritar: parou, mamãe, ufa! Diante da narrativa apresentada, analise as afirmações abaixo e dê valores verdadeiro V ou falso F. A forma com que no texto a narradora conclui que a água passa por canos é um exemplo de dedução lógica. Admitindo que apenas um dos registros cortaria a água da casa da narradora, então a chance que ela tinha de acertar na primeira tentativa era de 20%. Assinale a alternativa que corretamente julga as proposições acima em verdadeiro ou falso, né? E falso. No caso aqui a gente vai verificar se essas duas informações elas estão corretas. A primeira que eu vou fazer vai ser a da probabilidade. Probabilidade vai ser dada pelos eventos favoráveis sobre eventos possíveis vezes 100, que ele quer aqui em porcentagem. Os eventos favoráveis vão ser 1. Só tem um registro que faz com que ela consiga cortar, admitindo apenas um dos registros que cortaria a água da casa da narradora. Então, eu tenho só 1. E o total que ela tinha era 5. Então, é 1/5 vezes 100. 1 vezes 100 dá 100 sobre 5, 20. Então, ela tinha realmente 20% de chance de acertar na primeira tentativa. Isso aqui é verdadeiro. Sendo a segunda parte verdadeira, ou vai ser a letra A ou a letra B. Esses dois estão fora. A forma com que no texto a narradora conclui que a água passa por canos é um exemplo de dedução lógica. Aí nós vamos verificar. Isso aqui a gente já sabe que é verdadeiro. Dedução lógica é quando nós partimos de uma proposição geral para uma particular, certo? E aqui nesse caso, ela está concluindo da seguinte forma: ó, a água passa por canos. Por que ela está concluindo aqui isso? Ela sabe que a água está vazando, né? Ela tem um vazamento. Então, ela partiu de ela ter um vazamento e chegar a uma conclusão que a água passa por canos. Então, ela está passando aí de algo que é particular para algo geral. Isso é o tipo de raciocínio conhecido como raciocínio indutivo. Ela está te induzindo, porque não só a água passa por cano. Eu posso ter várias coisas que passam por cano. Só que ela concluiu aqui automaticamente, né? Ela colocou até sabiamente. Sabiamente não, ela concluiu erroneamente. Porque eu não teria só água passando por cano. Poderia ter tubulações de gás, poderia ter tubulações elétricas embutidas em canos, etc. Então, esse raciocínio que ela usou aqui não foi uma dedução lógica, foi uma indução. Ela partiu aqui de algo particular para algo geral. E para ser o indutivo, para ser o dedutivo, como ela coloca aqui, ó, para ser uma dedução, teríamos que partir de algo geral para algo particular. Então, esse item aqui é um item que está falso. Podemos marcar aqui a letra B como nossa resposta, a letra B, certo? Esse é o tipo de questão que a banca IBFC gosta de colocar nas suas provas, questões que envolvem esse tema, né? Raciocínio indutivo e dedutivo, questões que apresentam sim um texto um pouco maior. Então, aqui vale o treino. Tem que treinar, tem que fazer uma boa leitura para poder conseguir encontrar as respostas de forma rápida. Considere o excerto abaixo. Quando o céu está azul, não chove. Se o céu está azul agora, então não choverá até o final do dia. Assinale a alternativa que classifica corretamente a lógica adotada na argumentação exposta. Essa questão ela é estritamente teórica. E para resolver essa questão, o que nós vamos fazer? Nós vamos revisar aqui esses 4 temas. O que é um argumento dedutivo,
o que é uma falácia, um argumento indutivo e uma tautologia para responder nossa questão. Então, nós temos aqui o argumento dedutivo e indutivo. Eu vou colocar um exemplo que vai ficar mais fácil da gente entender. No raciocínio dedutivo, o que acontece? Nós vamos partir de fatos gerais para chegar a uma conclusão particular. Note que eu tenho aqui os tigres são carnívoros. Os tigres aqui significa todos. Todos os tigres são carnívoros. Então, eu tenho algo aqui que é geral, tá? Ele generaliza. Nós temos aqui a próxima informação, a próxima premissa. Mimi é um tigre. Qual a conclusão? Mimi é carnívoro. Note que essa conclusão aqui, ela é uma conclusão particular. Ela está relacionada apenas a Mimi. Agora, no argumento indutivo. O argumento indutivo ele vai partir de fatos particulares para chegar a uma conclusão mais geral. Quando a gente fala em geral, vai aparecer o todo ou nenhum, tá? Para generalizar, né? Pegar tudo. Raciocínio indutivo. Foi observado em tigres o comportamento alimentar carnívoro. Isso aqui é algo que é particular, é uma observação particular dos tigres. Todos os tigres são carnívoros, eu estou fazendo o que? Eu estou generalizando. Então, aqui eu tenho um argumento indutivo. Nós temos também a tautologia. O que que diz a tautologia? A proposição composta que será sempre verdadeira. Então, quando você tem uma proposição composta que o resultado da tabela verdade ele é sempre verdadeiro, independente das proposições que compõem as proposições simples, você vai ter uma tautologia. E aqui eu tenho um exemplo. O exemplo é eu pegar a proposição P e não P e fazer a ligação dela pelo OU. Note que tautologia é um assunto que está ligado diretamente a proposições compostas, que não tem nada a ver aqui com a questão. Tá? O resultado da tabela verdade sempre é verdadeiro. Então, tautologia já está fora. Nós não temos aqui nessa questão nem dedução nem indução, vai sobrar só falácia. O que é o argumento da falácia? Uma falácia é um raciocínio incorreto, tá? É um raciocínio que vai estar errado, ainda que aparentemente possa parecer correto. Então, isso aqui aparentemente parece estar correto, mas não vai estar. Ele é muito parecido com a indução, só que o conceito de indução é diferente. A falácia manifesta-se como uma verdade aparente que dá ao raciocínio uma força, né, persuasiva injustificada. Não justifica ele dizer que não choverá até o final do dia, porque está chovendo agora. Então, ele está induzindo aqui, parece muito com a indução, tá? Mas isso aqui é uma falácia, tá? Um erro oculto, uma infração das regras do pensamento correto, porque admite premissas falsas ou porque delas extrai conclusões ilegítimas. Então, essa conclusão que ele está extraindo aqui, ela é ilegítima. Logo, nós temos aqui uma falácia. Seja bem-vindo à resolução da questão 143 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 143 da IBFC. O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre dois grandes filósofos do século XX ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu orientador Bertrand Russell. Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é conhecível. Russell se incomodou que o austríaco se recusava a admitir, por exemplo, que não havia rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras. A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação da existência de rinocerontes na sala de aula pode ser interpretada com o argumento: se não vejo rinocerontes, se ele não está vendo rinocerontes, então eles não estão aqui. Eu havia olhado sobre aquela e não vi rinocerontes. Olhei sobre essa mesa e não vi rinocerontes. Portanto, não há rinocerontes sobre as mesas. Sobre a classificação lógica desse argumento, assinale a alternativa correta. Aqui nós temos 4 possibilidades: dedução, falácia, paradoxo e indução. Eu vou colocar aqui o conceito de cada um deles e aí a gente parte desses conceitos para resolver a questão. O conceito aqui da dedução, né, o argumento dedutivo, ele vai partir de fatos gerais para chegar em uma conclusão particular. Note que aqui ele coloca um fato que é particular, que ele não está vendo rinocerontes, particular, deixa eu ajeitar aqui, particular, e está chegando aqui em uma conclusão que é algo geral. Ele está generalizando, está dizendo que eles não estão aqui. Então, não é um argumento dedutivo, a gente pode até eliminar. Uma falácia, o que vem a ser uma falácia? Então, trabalhando aqui com uma falácia, é o tipo de raciocínio que ele é considerado incorreto, né? Nós temos aqui um raciocínio lógico que ele aparentemente está correto, mas quando a gente trabalha com falácia, é como se eu estivesse fazendo o seguinte: olha, eu sei que isso aqui não está correto, mas eu vou te induzir
para que você pense que está correto. Então, vai ser uma falácia nesse sentido, né? Que é diferente aqui da indução. Uma indução, o que vem a ser uma indução? Raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo é quando você vai partir de fatos particulares para gerais, que é o caso da questão. Nós temos uma indução. Lembrando que o raciocínio dedutivo, ele sempre vai usar uma conclusão que é baseada nas premissas. Ele não vai ter uma extrapolação. Diferente aqui do indutivo. O indutivo, você vai ter as premissas e a tua conclusão, ela vai extrapolar, né? Ela vai ampliar ali o que você tem. Ela vai passar, né? Vai ter informações que não estão dentro das premissas. Nós temos aqui, ó, essa informação que ele está colocando, que eles não estão aqui. Não tem como você concluir apenas com as informações que você recebeu. Então, você ampliou aqui, né? Você extrapolou o que você tinha. E o paradoxo, eu vou dar um exemplo aqui. Tiago sempre mente. Sempre mente. Se essa frase aqui, se isso aqui for verdadeiro, né? Se essa proposição for verdadeira, Tiago sempre mente, então ela vai ser uma mentira. Então, uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, porque ela vai estar ferindo aí o princípio da não contradição. Então, os paradoxos são proposições que elas ferem o princípio da não contradição. Não é o caso aqui da questão. Então, esse aqui estaria fora. Uma característica interessante das questões da banca IBFC é que quando ela coloca esse tipo de pergunta, ela coloca a dedução, ela coloca a indução e a falácia e coloca alguma coisa que não tem nada a ver, para você avaliar os três. Então, você tendo esses conceitos aqui do argumento dedutivo, o argumento indutivo e o conceito de falácias bem definido, a chance de você acertar esse tipo de questão é muito grande. Eu espero que você tenha compreendido a resolução, não tenha ficado nenhuma dúvida e vejo você na resolução da questão 144. Isso mesmo, questão 144. Considere, sempre que uma premissa for verdadeira, não há como a conclusão ser falsa. Trata-se do raciocínio, aí nós vamos ter que procurar aqui que tipo de raciocínio nós temos. Assinar a alternativa que preencha correta e respectivamente a lacuna. Nesse tipo de questão, é interessante você colocar as definições de cada item que a questão está colocando aqui nas alternativas e depois fazer a avaliação do que você vai preencher na lacuna. Então, aqui ele coloca que o raciocínio vai ser argumentativo, só que o argumento ele é o processo que gera as conclusões. Então, nesse caso, nós não podemos dizer que o raciocínio ele é do tipo argumentativo, porque o raciocínio aqui, no caso, ou ele vai ser dedutivo ou ele vai ser indutivo, um desses dois. O intuitivo não faz nem parte da lógica proposicional, né? A intuição ele é uma capacidade de prever alguma coisa, adivinhar, é um achismo. Então, não está dentro do conceito. Aí nós temos aqui o raciocínio dedutivo e o indutivo, pode ser um dos dois, a nossa resposta. O argumento dedutivo ele vai partir de fatos gerais para se chegar a uma conclusão particular. Mas nós temos um detalhe interessante aqui do argumento dedutivo. As premissas no argumento dedutivo, eu posso ter apenas uma premissa, posso ter mais de uma premissa, premissa 2, premissa 3, até aqui uma premissa N qualquer, que gera uma conclusão. Quando eu tenho tanto as premissas quanto a conclusão, elas são verdadeiras. Certo? Se a premissa é verdadeira, tua conclusão também vai ser verdadeira. Nesse caso, a questão está colocando apenas uma premissa. Sempre que uma premissa. Então, você tem a premissa 1 e está indo direto para a conclusão. Se a tua premissa for verdadeira, a tua conclusão automaticamente também será verdadeira. E nós temos ainda o argumento indutivo, que ele vai partir de fatos particulares para se chegar a uma conclusão mais geral. E algo interessante do raciocínio indutivo é que a conclusão ela vai extrapolar as premissas, ela vai estar fora das premissas que foram fornecidas. Então, nesse caso aqui, qual é o que vai estar correto? Trata-se do raciocínio dedutivo. Nós vamos ter aqui uma dedução. Nós vamos ter uma premissa que é verdadeira e vamos ter uma conclusão que também será verdadeira. Podemos marcar sem medo a letra C. Algumas pessoas vão marcar aqui a letra A, mas não é. Tá? É um raciocínio argumentativo? Sim, ele é argumentativo, mas você teria que escolher aqui se ele é do tipo dedutivo ou indutivo, tá? Esse aqui é um raciocínio argumentativo, deixa eu até marcar ele certinho. Tá? Ele faz parte lá do raciocínio argumentativo, mas qual é o tipo de raciocínio que nós queremos aqui, que temos, na verdade? No caso aqui, nós vamos ter um raciocínio que ele é do tipo dedutivo. Quando se estuda a lógica da argumentação, é importante compreender a estrutura de um argumento.
Os indicadores de premissas e os de conclusão podem auxiliar nesse processo. Então, nós temos aqui uma questão que envolve a parte de argumentação lógica, que envolve a parte de premissas e conclusão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente indicadores de premissa. Aqui, primeiro, a gente vai fazer a definição sobre o que é uma premissa e o que é uma conclusão. Depois, eu vou colocar aqui alguns indicadores para a gente se basear e responder a questão. Premissas, o que são? São proposições que, em um argumento, defendem, justificam, apoiam e explicam a conclusão. Então, temos um conceito do que é uma premissa. E a conclusão? São proposições que, em um argumento, é defendida, é justificada, apoiada e explicada pelas premissas. Então, essa é a lógica do nosso argumento. Agora, eu vou colocar uma lista aqui com algumas premissas, né, indicadores de premissas e indicadores de conclusão. É muito importante você fazer as questões que a banca coloca nos concursos. Por mais que você tenha listas de exercícios, faça outras questões, faça as questões da banca, porque com certeza a chance dela colocar uma questão parecida na prova, na sua prova, vai ser enorme. Então vamos lá. Para nossa resolução, eu coloquei aqui alguns indicadores de premissas e alguns indicadores de conclusão. E aí nós vamos avaliar aqui item a item, colocando aqui de acordo com os indicadores. Eu vou fazer da seguinte maneira. Como ele quer só os indicadores de premissa, se tiver algum indicador de conclusão, eu vou marcar aqui como amarelo e aí a gente já vai eliminar o item. Por exemplo, aqui o portanto, o por isso e o consequentemente, eles são indicadores de conclusão. Por isso, por consequente, né, no caso, ou consequentemente, nós temos aqui o portanto. Então, esses três são indicadores de conclusão. Já colocou um item aqui que está errado. Agora, vamos ver se a gente encontra mais algum indicador de conclusão para a gente marcar. Nós temos aí outro indicador de conclusão, que é o daí que. Esse daí que, ele é um indicador de conclusão, então nós podemos eliminar também a alternativa A. Vamos olhar aqui na alternativa B e na alternativa D se nós temos algum outro indicador de conclusão. Nós temos sim, temos o segue-se. Tá? O segue-se, ele também é considerado um indicador de conclusão. Então, a única alternativa aqui que apresentou apenas indicadores de premissas foi a letra B. Note que eu tenho aqui na minha listinha todos esses indicadores, né? Nós temos aqui aliás, só não tem o OR aqui nessa minha lista, mas ele é também um indicador de premissas. Nós temos o dado que, tá aqui o dado que, vou marcar ele certinho. Nós temos o como, tá? Como foi dito, como foi falado. Então, nós temos o como e nós temos o OR também, que é considerado um indicador de premissas. Nesse tipo de questão, então, a alternativa correta aqui já vou marcar, tá? É a letra B. Esse tipo de questão, sem sombra de dúvidas, você só vai conseguir aprender a marcar certinho, sem precisar da ajuda de uma lista como essa, fazendo a questão várias vezes. Faz ela com a lista de premissas, de indicadores de premissas e de conclusões, depois faz ela sem ter essa lista de indicadores e vai treinando até você pegar a essência, que é justamente essa daqui. A essência é a definição do que é uma premissa e do que é uma conclusão. Questão 146 da Banca BFC trabalha com um assunto chamado associação de informações. Utilize o texto abaixo para responder a questão a seguir. Os filmes preferidos das amigas Mel, Marina e Bianca são Minha Vida em Marte, Nasce uma Estrela e Animais Fantásticos, mas não nessa ordem. Então, ele já está dizendo, olha, não está na ordem aqui, tá? A que prefere Animais Fantásticos, que não é a Mel, é mais nova que Bianca. E a que prefere Nasce uma Estrela é a mais nova das três. Então, nós temos aqui três pessoas. Vamos colocar o nome das três, Mel, Marina e Bianca. Nesse tipo de questão, você vai ter que fazer essa tabela. Essa tabela vai possibilitar que você consiga resolver a questão com mais tranquilidade. Então, você tem aqui os filmes preferidos. Eu vou colocar como Minha Vida em Marte, eu vou considerar aqui como M. Então, esse é o filme M. Depois, nós vamos ter Nasce uma Estrela, eu vou considerar como filme N. E Animais Fantásticos, eu vou colocar só um Azinho. Aí, aqui na primeira frase, ele já entrega o ouro, né? Ele diz o seguinte: a que prefere Animais Fantásticos, que não é a Mel. Então, já vem aqui na Mel, ó, a Mel não vai preferir Animais Fantásticos. Tudo bem. Ela é mais nova que Bianca. Então, se ela é mais nova que Bianca, quem que vai ser ela? Vai ser a Marina.
Então a Marina prefere aqui os Animais Fantásticos, né? O filme Animais Fantásticos. Não vai ser a Bianca que prefere Animais Fantásticos e também ela não vai preferir os outros filmes. Já sabemos aqui que Marina prefere Animais Fantásticos. E a que prefere Nasce uma Estrela é a mais nova das três. Aí se a gente ler aqui novamente a frase, olha só. A que prefere Animais Fantásticos, que não é a Mel, é mais nova que Bianca, certo? Então já sei que essa daqui é mais nova que Bianca. E a que prefere Nasce uma Estrela é a mais nova das três. Então a Bianca ela não pode ser a mais nova das três, porque a Marina já é mais nova do que ela. Então a mais nova das três vai ser a Mel. Então a que prefere Nasce uma Estrela é a mais nova das três. Mel vai ser a que prefere Nasce uma Estrela. E a Bianca vai ser a que prefere Minha Vida em Marte. Agora a gente vem aqui para as alternativas e vai procurar a correta. Vamos lá. Vamos verificar. Assinale a alternativa que apresenta os filmes preferidos de Mel. Cuidado com esse tipo de ordem aqui, que ele pode mudar essa ordem que ele está fornecendo aqui. Ele está fornecendo a ordem e está pedindo na mesma ordem. Tudo bem, mas ele podia alterar. Então, a Mel prefere que filme? A Mel prefere Nasce uma Estrela. Então, nós temos aqui Nasce uma Estrela só nesses dois casos. Então, ou vai ser a letra A ou vai ser a letra D. A Marina, né? No caso agora é a Marina. A Marina prefere que filme? Animais Fantásticos. Então, nós vamos ter aqui a nossa resposta na letra A. A Mel prefere Nasce uma Estrela, a Marina prefere Animais Fantásticos e a Bianca vai preferir aqui Minha Vida em Marte. A alternativa correta da questão vai estar na letra A. Utilize o texto abaixo para responder a questão a seguir. Os filmes preferidos das amigas Mel, Marina e Bianca são Minha Vida em Marte, Nasce uma Estrela e Animais Fantásticos, mas não nessa ordem. Aqui prefere Animais Fantásticos, que não é a Mel, é mais nova que a Bianca, e a que prefere Nasce uma Estrela é a mais nova das três. Assinale a alternativa que apresente o nome das amigas em ordem decrescente de idade. Então, da mais velha para mais nova. Temos três amigas, vamos colocar aqui Mel, Marina e Bianca. Agora vamos trabalhar com o quê? Com filmes. Vamos trabalhar com filmes e vamos trabalhar também com idades. Com relação aos filmes, nós temos três filmes aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar abreviado. M, N e A. Vai ficar mais fácil. MNA. MNA. Coloca-se para todos aqui. Coloca as abreviações. E idades eu vou colocar aqui mais nova, a do meio e a mais velha. Colocamos também em todos. Vai ficar mais fácil a gente fazer nossa questão. Agora a gente vai trabalhar com as informações. Aqui prefere Animais Fantásticos, que não é a Mel. Então, a Mel não prefere Animais Fantásticos. Ela é mais nova que Bianca. Então, só pode ser a Marina. Porque se ele está falando que aqui prefere Animais Fantásticos, não é a Mel e é mais nova que Bianca, e eu tenho três pessoas, só pode ser a Marina. Então, colocamos aqui a Marina. E nós já sabemos que a Marina é mais nova que Bianca. Vou colocar essa informação aqui, ó. Isso aqui foi uma conclusão desse texto, certo? Ela é mais nova. Se ela é mais nova que Bianca, então ela não vai ser a mais velha de todas. Eu posso até riscar aqui, ó. Ela não é a mais velha de todas. A que prefere Nasce uma Estrela é a mais nova de todas. Então, se eu tenho uma pessoa que já é mais nova que Bianca, que no caso é a Marina, então significa que a mais nova de todas vai ser quem? A Mel. A Mel vai ser a mais nova de todas. Então, aqui a gente pode eliminar, certo? E ela vai preferir Nasce uma Estrela. Se ela prefere Nasce uma Estrela, as outras aqui não vão preferir. Quem que vai preferir aqui o Minha Vida em Marte? Consigo definir que Bianca prefere Minha Vida em Marte, Mel prefere Nasce uma Estrela e Marina prefere Animais Fantásticos. Com relação às idades, eu tenho aqui também a seguinte situação. Como a gente já preencheu aqui algumas partes, só sobrou aqui para a Bianca ser a do meio e só sobrou para a Bianca, aliás, sobrou para a Marina ser a do meio e sobrou para a Bianca ser a mais velha. Então, fazendo a ordem aqui, eu tenho Bianca, que é a mais velha, vou colocar um Vzinho. Depois eu vou ter Marina. Justamente, a Marina é mais nova que Bianca, então ela é do meio. E depois eu vou ter a Mel. A Mel é a mais nova de todas. Então, em ordem decrescente,
eu vou ter Bianca, Marina e Mel. Bianca, Marina e Mel, vou encontrar aqui na letra D. 5 carros de corrida estão enfileirados aguardando a largada. Então, a gente vai colocar aqui os 5 carros, 5 espaços, na verdade, e vamos colocar aqui uma ordem. Vou colocar aqui como primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aí, nós vamos preenchendo de acordo com as informações. Sabe-se que atrás do vermelho só há um carro. Então, para que atrás dele só tenha um carro, ele precisa estar na 4ª posição. Então, nós temos aqui o vermelho, que vai estar ocupando a 4ª posição, atrás dele só tem um carro, não sei quem é ainda. E que na frente do azul também só há um carro, o azul vai estar aqui na 2ª posição, o azul. O total de carros na frente e atrás do carro marrom são iguais. Como eu tenho 5 carros, para que seja igual, ele precisa estar aqui no meio. Vamos colocar aqui o marrom. Opa. Marrom vai estar aqui no meio, tem 2 carros atrás e 2 carros à frente. A quantidade são iguais. Se o carro amarelo está na frente do carro azul, então aqui eu tenho o amarelo, é o primeiro. Então o carro laranja, ele vai ser quem? O laranja vai ser o 5º, ele vai estar na última posição, a alternativa correta aqui da questão vai ser a letra B. Em uma equipe de trabalho, uma atividade depende das contribuições das diferentes pessoas que a integram. No decorrer da atividade, verificou-se: João entregou a tarefa antes de Ana e Pedro, Mara entregou antes de João, Pedro entregou a sua contribuição antes de Clara e Clara não foi a última a entregar. Assim, a terceira pessoa a entregar o seu trabalho foi. Queremos encontrar a terceira pessoa. Quantas pessoas nós temos? Nós temos aqui o João, Ana, Pedro, Mara e Clara. Temos 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 posições. Só que a gente tem aqui algumas ordens para poder seguir. A Clara não foi a última a entregar, essa é a informação mais concreta que nós temos na questão. Então, já sei que a Clara não vai estar aqui nessa posição. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. A 5ª posição não pode ser da Clara. Pode ser qualquer um dos outros 4, né? João, Mara, Ana ou Pedro. Mas nós temos aqui uma sequência para poder montar, para resolver a questão. Quando a gente analisa aqui, ó, o Pedro, ele entregou antes da Clara. Então, a Clara vai estar depois do Pedro. Vamos colocar aqui a sequência assim. Clara, Pedro. Vamos ver se tem alguém antes do Pedro. Mara entregou antes de João. Então, já sei que a Mara ela entrega antes do João. Mas eu não sei aqui se esses dois vão estar aqui na frente. Vamos observar com essa informação aqui. O João, ele entregou a tarefa antes de Ana e Pedro. Então, aqui nós vamos ter 2 situações. Eu posso ter João, Ana, Pedro e Clara, porque o Pedro ele vai entregar antes da Clara. Ou João, Pedro, Clara e Ana. Lembrando que a Clara ela não pode ser a última, tá? E antes do João eu tenho a Mara. Então, olhando para essas 2 situações, que são as possíveis, essa de cima aqui ela vai ser descartada, porque senão eu colocaria a Clara aqui no final. Posso ter Mara, João, Pedro, Clara e Ana. E note que vai obedecer aqui todas as limitações. Clara não foi a última a entregar, tá aqui, ela está em 4º. Pedro entregou a sua contribuição antes de Clara, está aqui ele em 3º. Mara entregou antes de João, está aqui ela em 1º. E o João entregou a tarefa antes de Ana e Pedro. Está aqui antes do Pedro e está aqui antes da Ana. Então, a alternativa correta da nossa questão vai ser aqui a que contém o Pedro, né? Ele está em 3º. Assim, a terceira pessoa a entregar o seu trabalho foi o Pedro, está aqui na letra D. André, Bruno e César são amigos. Um deles é paulista, outro é mineiro e o outro é carioca. Sabe-se ainda que um deles é contador, outro é professor e o outro é advogado. São válidas as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa, André não é professor nem advogado. Segunda afirmativa, Bruno não é carioca nem mineiro. E a terceira, o César diz, nem eu nem o mineiro somos professores. Nessas condições é correto afirmar que. Então vamos montar aqui o nosso problema, a nossa tabela. Nós temos 3 amigos, André, Bruno e César. Nós temos aqui as naturalidades, né? Paulista, mineiro e carioca. Vou colocar aqui como naturalidade. E nós temos aqui as profissões. Quais são as profissões? As profissões contador, professor e advogado. Profissões. Como que a gente vai resolver a questão? Primeiro a gente vai abreviar isso aqui. Então vamos colocar aqui paulista, mineiro e carioca. Colocamos para os 3. Paulista, mineiro e carioca. Profissões contador,
professor e advogado. E agora a gente entra com a nossa resolução propriamente dita. Então, fazendo essa tabela, vai ficar muito fácil resolver o problema. E aqui, tanto faz eu colocar primeiro aqui profissões e depois naturalidade. O resultado é o mesmo. André não é professor nem advogado. Então, com relação ao André, que é essa primeira linha aqui, e as profissões, ele nem é professor e nem é advogado. Então, o que ele vai ser? Ele vai ser contador. Se o André é contador, nem o Bruno nem o César serão contadores. Então, a gente pode eliminar aqui também. O Bruno não é carioca nem mineiro. Agora ele vem aqui para as naturalidades do Bruno. O Bruno nem é carioca. Então, vamos eliminar aqui carioca, nem é mineiro. O que ele vai ser? Ele vai ser paulista. Então, informações concretas, tá? Aqui ele coloca que César é paulista, já vai estar errado, tá? Mesmo que ele seja advogado. Porque o paulista vai ser o Bruno. E aqui nós temos a profissão do André. Aqui o André ele está dizendo que ele é advogado. O André não é advogado. O André ele é contador. Então isso aqui vai estar errado também. E aqui ele diz que o André é mineiro e contador. Pode ser que seja, né? Porque o André é contador. Vamos ler a próxima informação. A próxima informação, a gente pode eliminar isso aqui também, diz o seguinte. César diz, nem eu, nem o mineiro somos professores. Então, se o César está dizendo que nem ele, nem o mineiro é professor, significa que o César não é mineiro. Então, o César não é mineiro, o César vai ser o quê? O César vai ser carioca. Se o César é carioca, o André não vai ser, o André vai ser mineiro. Então, temos essas informações. E ele diz que nem ele, nem o mineiro, eles são professores. Então, posso eliminar aqui professor por César, ele vai ser advogado, e vai sobrar aqui para o Bruno ser o professor, né? Correspondendo certinho. Nem ele, nem o mineiro vão ser professores. Então, olhando aqui para as informações, César é carioca e professor? Não, o César ele é carioca e advogado, tá? Eu vou dar até uma ressaltada aqui nessas informações. Aqui são as pessoas e aqui as suas naturalidades. E aqui as profissões. Vamos ressaltar aqui para a gente verificar certinho. O André ele é mineiro e é contador. O Bruno ele vai ser paulista e professor, e o César vai ser carioca e advogado. Então, a nossa alternativa correta vai estar aqui, ó. O André vai ser mineiro e contador. Essa é a informação que nós temos correta aqui da questão. A alternativa vai ser a letra C. Roberto e Jorge estão conversando e fizeram cada um a hipótese H1 e H2 sintetizadas nas proposições abaixo sobre o que disse Pedro sobre dois assuntos, A e B. Então, significa que nós podemos transformar essas hipóteses, a hipótese H1 e H2, em proposições. Disse Roberta, hipótese 1, Pedro está falando a verdade sobre A e mentindo sobre B. Note que nós temos um conectivo aqui que é o I. Então, vou colocar aqui vai ser A e B. Na hipótese aqui do Jorge, disse Jorge, Pedro está mentindo sobre A. E logo abaixo nós temos, considere que a realidade seja binária, ou seja, mentir é a negação de falar a verdade. Então, no caso aqui, eu vou ter não A e B. Para os dois, com relação ao assunto B, o Pedro está mentindo. A única coisa que muda aqui nas duas hipóteses é com relação ao assunto A. Pedro está falando a verdade sobre A para a Roberta, essa é a hipótese dela, e Pedro está mentindo sobre A, é o que diz Jorge. E que, portanto, não existem meias-verdades ou omissões, como possíveis outras respostas para o que Pedro falou sobre A e B. Então, nós não podemos ter o Pedro, aqui vamos colocar assim, o Pedro falando A e falando não A. Um dos dois vai ter que estar certo. Tá? Ou ele falou a verdade, ou ele está mentindo. Com relação a B, nós já sabemos que ele está mentindo. Porque ambos aqui estão colocando que ele está mentindo, então nós vamos considerar que essa informação é uma informação verdadeira. Agora vamos analisar aqui as hipóteses. Analise a alternativa correta, que apresenta uma análise lógica da relação entre as hipóteses, né? Então, nós vamos ter que analisar logicamente utilizando essas duas hipóteses. H1 é verdade, H1 é verdade, está considerando que H1 é verdade, ou H2 é verdade. Quando nós considerarmos aqui o ou, tá? A disjunção entre os dois, o que ele está dizendo que vai acontecer? É uma possível verdade. E aí, como que a gente analisa isso? A gente analisa da seguinte forma. Aqui é H2. A gente vai pegar a hipótese 1, que é o nosso H1, onde nós temos A e B,
e vamos considerar que isso aqui é verdadeiro. Considerando que isso aqui é verdadeiro, eu vou precisar ter o quê? Valor lógico verdadeiro para A e valor lógico verdadeiro para B, para poder eu continuar aqui com verdadeiro. Isso aqui vai vir de onde? Da tabela verdade. Vamos colocar aqui duas proposições e fazer a tabela verdade do I, do OU e do SI, então. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aí você coloca aqui a tabela da conjunção, que é o I, verdadeiro, falso, falso e falso. Coloca a tabela verdade do OU, P ou Q, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. E coloca a tabela verdade da condicional para a gente utilizar. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Só vai ser falso quando for VF, né? A famosa Vera Fischer falsa. E agora a gente vai fazer a análise. Fazendo aqui, considerando H1 verdadeiro, olha só o que acontece com o meu H2. Tá? O meu H2, como que a gente escreveu o H2? O H2 ficou não A e B. Isso aqui, será que isso aqui fica verdadeiro? A gente vai testar. Isso é um teste de hipótese que a gente tem que fazer. Então, não A é falso e o B é verdadeiro. Quando a gente coloca aqui falso e verdadeiro, se a gente olhar aqui na nossa conjunção, falso e verdadeiro vai gerar um resultado lógico falso. Tudo bem. Então, o resultado lógico aqui vai ser falso. Só que quando a gente coloca, presta atenção agora nesse detalhe. O meu H1 eu considerei verdadeiro, então ele já vai ser verdadeiro. E o meu H2 não foi verdadeiro, foi falso. Só que como eu estou ligando eles com ou verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro. Se eu fizer o contrário, se eu considerar aqui o meu H1 falso, o que vai acontecer com o meu H2? A gente vai testar. Se o meu H1 for falso, olha só o que acontece. Para que o meu H1 seja falso, eu tenho três condições. Ou eu vou ter falso e falso, ou eu vou ter verdadeiro e falso, ou eu vou ter falso e verdadeiro. Como o B é igual para os dois, eu vou considerar que o nosso B aqui seja verdadeiro, para a gente ter a dependência exclusivamente aqui do A. Certo? Se o meu B for verdadeiro, eu vou analisar o A. Se eu considerei a hipótese 1 como falsa, então o meu A vai ser falso, para que eu tenha um resultado lógico falso. Quando eu faço isso, o que acontece com o não A? Ele passa a ser verdadeiro. E aí o meu resultado lógico é verdadeiro, porque eu vou ter verdadeiro e verdadeiro. Então, considerando H1 falso, H2 passa a ser verdadeiro e o resultado lógico é verdadeiro. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, H1 é verdade ou H2 é verdade, é uma possível verdade. Sim, vai ser uma possível verdade. Se um dos dois for verdadeiro, significa que nós vamos ter uma verdade, independente de qual que seja. Por isso que a alternativa correta é a letra A. Agora a gente vai verificar as outras alternativas, tá? A gente já sabe que é a letra A, mas vamos provar que as outras estão erradas. O que a gente prova? H1 e H2 são verdade? H1 e H2 são verdade? Não. O que a gente viu? Se H1 for verdadeiro, H2 é falso. Se H1 for falso, H2 é verdadeiro. Então, os dois não podem ser verdades. Quando ele coloca aqui H1 e H2 são verdades, não podem ser verdades. Um dos dois vai ser falso, porque em um eu tenho A e o outro eu tenho não A. Então, isso aqui está errado, senão feria o princípio da não contradição. Agora, a gente vai testar aqui esse condicional. Se H1 é verdade, então o H2 não é verdade. Tudo bem, isso aqui é falso. Confere. Se o H1 for verdade, o H2 vai ser falso. É uma possível verdade? Jamais. Isso aqui vai ser falso. Por que vai ser falso? Porque nós vamos cair aqui na segunda linha da condicional. O resultado lógico é falso. Está fora. Agora a gente vai testar a última hipótese aqui, ó. Se H2 não é verdade, se H2 é falso, então H1 é verdade. Isso aqui é verdade. Tudo bem. Pode ser verdade? Não é que ele pode ser. Ele será verdade. Então, aqui não é uma questão dele poder ser verdade. Com certeza ele vai ser verdade, porque quando eu tenho a primeira parte do condicional sendo falsa, tá? Independente de ser verdadeiro ou falsa a segunda parte, o valor lógico aqui vai ser verdadeiro. E nós já sabemos que se o H2 for falso, o H1 vai ser verdadeiro e aqui vai ser verdade. Não é que ele possa ser, ele será verdade. Então não tem essa dúvida aqui com relação a qual valor lógico nós teríamos nesse condicional. Por isso aqui está errado, a alternativa correta da questão, sem sombra de dúvidas, vai estar aqui na letra A.
Uma pessoa pretende assentar uma fileira de ladrilhos idênticos, mas deseja colocá-los de acordo com o padrão fixo de rotações sequenciais para variar o padrão básico. Imagem formada com a simples colocação deles na mesma direção. Abaixo, à esquerda está a peça do ladrilho, que é essa daqui, e à direita as 3 primeiras peças assentadas. Então, vamos dividir aqui em 3 peças para poder a gente verificar onde começa e onde termina cada uma dessas peças. Aqui é a nossa primeira peça, que é igual a essa daqui, que é a base. Aqui é o ladrilho base. E o que a pessoa vai fazer aqui? Ela vai criar rotações. Essas rotações serão sequenciais, então a gente vai seguir essas rotações para poder encontrar a quarta peça. Aqui é a segunda, aqui é a terceira, e a questão ela vai pedir para nós encontrarmos aqui a quarta. Assinale a alternativa que indica a imagem do quarto ladrilho, colocada à direita, que corresponde ao padrão que está sendo adotado nas 3 peças colocadas anteriormente. Então, para resolver esse tipo de questão, como é que você vai fazer o procedimento, né? O procedimento aqui, primeiro, fazer essa divisão das peças para poder você acompanhar o padrão. E agora você vai fixar pontos. Eu vou pegar essa primeira linha aqui, essa primeira linha, e vou fixar. Então, eu tenho um padrão aqui que é branco, preto e branco. E aí eu vou procurar esse padrão, onde é que ele vai estar. Na primeira peça ele vai estar exatamente na primeira linha, que é a peça base. E agora ele vai estar aqui, ó. Note que eu vou ter branco, preto e branco aqui nessa lateral. Então, houve aqui uma rotação de 90 graus. Depois eu vou ter mais uma rotação de 90 graus, tá? Eu tenho mais outra rotação. E estou com eles agora embaixo. O que vai acontecer com o quarto ladrilho? Eu vou colocar aqui o ladrilho para a gente marcar esse ponto. E marcando esse ponto a gente vai conseguir resolver a questão. Vamos fazer assim. Onde é que vai estar o nosso ladrilho? Eu vou ter aqui, eu preciso ter um branco, note que ele vai vir para cá, o outro branco vai estar aqui em cima, e aqui no meio eu vou ter o preto, para poder eu ter as rotações de 90 graus. Tive a primeira rotação de 90 graus, que foi daqui para cá, essa pedrinha aqui, ó, que é a pedra base, veio para cá, então ela mudou de direção, está aqui, neste ponto, primeira rotação 90 graus. A segunda rotação, ela veio aqui para baixo, mais 90 graus. E aí, quando eu fizer outra rotação, eu vou trazer ela para cá. Então, essa branquinha, essa que está pintadinha aqui, vai vir para cima, que é essa. O preto vai vir para cá. E o outro, que seria o branquinho, vai ficar embaixo. Então, a nossa quarta peça, ela vai ter que ter essa linha com branco, preto e branco. E aí, a gente vai procurar nas alternativas. Então, olhando nas alternativas, a única que está assim, ó, vai ser essa. E tem como a gente verificar também outros parâmetros para ver se a gente fixou correto, tá? Caso tivesse outra igual, o que a gente iria observar nessa quarta? A gente iria pegar aqui o base e observar outros detalhes. Por exemplo, essa daqui tem um contorno que aqui dentro é mais pretinho, ó. Note que está aqui bem pretinho. E essa aqui já é um pouquinho mais claro, também está aqui contemplando, um pouquinho mais claro essa parte de baixo. E poderíamos agora verificar todos os demais quadradinhos, mas só que com esses 3 a gente já encontra a nossa alternativa correta aqui na letra C. A grande sacada desse tipo de questão que envolve a parte de sequências envolvendo figuras é você fazer a separação das imagens e depois fixar pontos e observar esses pontos. Fixa só alguns, não precisa fixar todos os 9 pontos aí no caso desse ladrilho. Você fixa 2, 3 e aí observa nas outras imagens, verifica o padrão. E se for o caso, você vai lá e olha mais outros pontos. Mas, por enquanto, nesse caso aqui, apenas fixando a primeira linha, a gente consegue verificar que a resposta correta está aqui na letra C. Um jogo de dominó conhecido como sino europeu ou duplo 6 contém 28 peças com números de 0 a 6 marcados aos pares nas peças. Um número em cada lado da peça. Então, temos aqui o dominó. A marcação, quando não tem nada, a gente considera que é 0. Então, aqui é 0, 0, aqui é 0, 1, 0, 2, 0, 3, 4, 5 e 0, 6. Aí aqui a gente vai ter a descrição da marcação das peças. Os números são representados pelas quantidades de pontos. E o 0 é representado com a parte da peça sem marcação, que é justamente esse valor aqui. O 0 não vai ter nada na peça. Cada número, incluindo o 0, aparece em 7 peças. Note que aqui eu tenho 7 peças que tem o 0, eu vou ter 7 peças que tem 1, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso vai acontecer com qualquer uma das peças, vai aparecer 7 vezes. Sendo que em uma das peças, o número aparece nas duas pontas. No caso, 0, 0, vou ter aqui 1, 1, aí depois eu vou ter 2, 2, 3, 3 aqui e seguimos
a marcação. Uma forma de organizar as peças do jogo está representada na figura abaixo. Entretanto, as 6 últimas não estão com a indicação da numeração. Considerando que este jogo de 9 nós está completo e que estas 6 últimas peças seguem a ordem de organização das anteriores, assinale a alternativa que representa, respectivamente, os números W, X, Y e Z, que são esses aqui, ó, W, X e o Y e Z. Temos que descobrir quais são essas peças. Eu vou colocar aqui 6 peças em branco e a gente vai preenchendo. Primeiro, vamos entender aqui como foi feito o preenchimento. O preenchimento foi feito da seguinte forma. Aqui nós temos as 7 peças que tem o 0, tá? Que seria sem nada. Quando termina aqui em 6, em 0, ele começa a próxima peça, que é o 1, 1. E aí vai até o 6. Chegou aqui na 6, 1, começa o 2. Vai até o 6 novamente. Começa na que tem a repetição aqui, no caso 3, 3. Note que ele para aqui em 6, 3. Então, a próxima peça ela tem que ser o 4, 4. Então, nós já temos aqui 2 das letras. O W vale 4 e o X também vai valer 4. E aí, nós vamos seguir a sequência para poder pegar essa daqui, ó, que é o que está faltando, que é o nosso YZ. Aqui seria 4, 5. 4, 5. A próxima, 4, 6. Estou preenchendo aqui certinho, 4, 6. Acabou aqui, né? Chegou no 6, acaba. Aí volta a ser a peça que tem os mesmos valores. Então, aqui seria 5, 5. Então, o nosso Y é 5. Nosso Z também vai ser 5. E se a gente continuar, nós vamos ter aqui o 5, 6 como peça. E a última peça seria o 6, 6. Completando aqui a nossa sequência, se precisasse de todas essas últimas peças, seria essa sequência. A alternativa correta da questão vai ser 4, 4, 5, 5, letra D. Pretende-se montar um mosaico com 3 ladrilhos idênticos ao apresentado abaixo, acomodando-se um ao lado do outro na horizontal e podendo rotacioná-lo. Então, temos o ladrilho, podemos girar esse ladrilho para poder acomodar esses 3, formando esse mosaico. Assinale a alternativa correta que representa a montagem possível de se realizar com esse ladrilho. Olha só, nesse tipo de questão, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai separar o teu mosaico aqui em 3 ladrilhos para poder você verificar. Então, vamos separar aqui em 3. E agora você vai pegar pontos fixos desse ladrilho que você tem para poder você comparar. Então, você vai fazer o seguinte, você pode pegar ou uma linha dessa daqui, ou uma linha e uma coluna, ou uma parte específica. Você pode olhar na diagonal também, não importa qual é a parte que você vai pegar, desde que você mantenha esse padrão. E aí, qual é a melhor maneira? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar esses 3 pontos, vou pegar 3 pontos para a gente analisar. Esses 3 pontos aqui, eles têm que estar presentes no meu mosaico. Então, esses pontos aqui serão os objetos de análise. E eu vou marcando aqui, ó, preto, preto, e aqui eu tenho o cinza. Então, aqui é uma possibilidade. Se eu tiver essa sequência em todos, aí eu vou usar outros pontos de apoio. Se eu não tiver, eu já descarto. Então, vou olhar aqui novamente, ó, preto, preto, lembrando que aqui eu tenho o lado direito e aqui eu tenho o lado esquerdo, tá? Esquerdo, que é justamente o que eu estou considerando aqui. O meu preto aqui vai estar no lado direito, na coluna do lado direito, e o meu cinza vai estar aqui na coluna do lado esquerdo. Você poderia pegar outros pontos. Eu estou pegando esses aqui porque eu achei interessante fazer dessa forma, mas eu poderia pegar na diagonal, poderia fazer um L aqui e pegar os pontos também. Então, note que aqui nesses pretos aqui eu tenho que ter um do lado direito, que é esse aqui, e do meu lado esquerdo eu tenho que ter esse cinza. Só que esse cinza que está aqui, no nosso, essa parte aqui interna, ela não é escura, ela é um cinza mais claro. E nesse aqui ela já é escura. Então, você já pode eliminar esse da letra A e vai para a letra B. Mesmo processo. Você divide aqui em 3, coloca aqui esse aqui como referência. Então, vamos lá. Tem um preto e tem aqui o cinza, certo? Então, aqui ele está corretinho. Se for preciso, a gente olha outros pontos. Mas primeiro a gente tem que olhar se os 3 têm essa possibilidade. Ó. Preto. E aqui eu tenho cinza, formando esse triângulo aqui, que eu estou usando como base. E aqui eu tenho, ó, opa, aqui já está errado, ó, porque para o lado que deveria ser um preto, eu tenho um cinza. Tá? Lembrando, ó, esse lado aqui é o preto, esse lado é o preto. Então, o lado direito, que seria esse aqui do preto, desse lado aqui é um preto.
E aqui tem um cinza. Então, esse aqui tá fora. Vou fazer com o próximo também. Separa aqui em 3. Tem que ter bastante paciência para não perder. Uma questão como essa é uma questão que eu considero que é ganha na prova. É só você ter um pouco de paciência. Aqui você vai considerar o seguinte, ó. Você tem aqui o preto. Do lado direito do preto, você tem esse pretinho aqui. Tudo bem? Deu certo. Agora vamos ver se aqui vou ter o cinza. Tem o cinza. Vou olhar a parte interna, tá certo? Tá. Então, vou pro próximo. Aqui eu vou ter o preto. Tudo bem? Do lado direito. E aqui eu tenho que ter um cinza para a gente ter essa situação. Mas note que aqui também, ó, eu já tenho outro erro, porque aqui deveria ser branco. Ó. Note que aqui em cima eu tenho branco e branco. Dá até para usar como apoio também. Então, quando eu coloco aqui esse preto, aqui tem que ser branco e aqui tem que ser branco. Já não é. E o meu cinza aqui também, novamente, ó, aparece com essa partezinha aqui preta, que não tem. Esse aqui é mais claro no ladrilho que eu tenho. Então, isso aqui está fora. Vai sobrar aqui a letra D. Agora, a gente tem que confirmar certinho se a letra D vai estar correta. Vamos seguir aqui. Preto, ó, preto de um lado, cinza do outro, cinza clarinho, branco, branco, certo? Já está conferindo aqui certinho. Aqui eu vou ter preto de um lado, cinza do outro. Aqui eu tenho os dois brancos. Novamente, aqui eu tenho preto de um lado. Tá aqui o preto de um lado, cinza do outro. Aí, esse aqui seria o nosso triângulo, só que girado aqui de cabeça para baixo, né? E aqui eu tenho branco, branco. Então, já sei que é esse mosaico aqui que é o mosaico que é o que está correto, né? Que é o que nós estamos procurando. Esse é o tipo de questão que eu considero, sim, uma questão que ela é ganha. Basta um pouquinho de paciência e seguir essa técnica. Separa os mosaicos e aí cria pontos de referência. Pode criar 2 pontos de referência, 3, 4, 5. Quantos você conseguir ajustar para ir verificando dentro das alternativas. Questão 155. As imagens abaixo apresentam um padrão e podem ser colocadas em ordem. Então, aqui embaixo, o que nós temos são os números, tá? De 1 a 6, duplicados e de cabeça para baixo. Aqui vai ser o nosso 1. Aqui eu tenho 1, 1. Depois eu vou ter aqui o 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 e 6, 6. Assinale a alternativa correta que apresenta um ordenamento lógico dessas imagens. Então, o primeiro vai ser esse aqui, o nosso 1. Vamos verificar. Nós temos aqui na letra B e na letra C. Esses daqui já estão errados. Agora, vamos ver aqui o 2. 2, 2, ele aparece aqui. Esse aqui apareceu 4, 4, então também está fora. Seguimos 3, 3, 4, 4, 5, 5 e 6, 6. Uma questão que ela é bem tranquila, a alternativa correta dela é a letra C. Esse padrão bidimensional pode ser reproduzido com ladrilhos assentados em pisos ou azulejos regulares. Então, nós queremos reproduzir esse padrão utilizando um desses aqui das alternativas. Assinale a alternativa que contém o ladrilho base, que melhor reproduz o padrão da imagem acima quando disposto lado a lado em uma superfície. Então, nós vamos pegar alguns desses ladrilhos, né, e dispor eles lado a lado para a gente tentar reproduzir esse padrão. Então, pegando da letra A, colocando outros ladrilhos, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar exatamente igual ao padrão que nós temos. Como que a gente visualiza isso dentro do padrão aqui, sem precisar colocar eles lado a lado, um do outro? A gente faz da seguinte maneira, a gente toma como referência a imagem. No caso aqui eu tenho uma cruz, que tem um quadradinho, tá? Depois eu tenho uma cruz vazia e outro quadrado. E aí eu vou procurar esse padrão dentro da minha figura. Dentro da minha figura eu vou ter ele aqui, ó. Vou pegar uma cruz qualquer. Peguei esse aqui, certo? E aí eu vou traçar um ladrilho aqui, um quadradinho, para a gente deixar o ladrilho em evidência. Vou pintar esse ladrilho. Vou pintar ele para a gente verificar exatamente que se eu fizer isso com outros ladrilhos, a gente vai ter exatamente a mesma figura. Nós já temos a figura certinho. Se a gente pegar aqui outro ladrilho, ele consegue seguir o padrão. Então, eu consigo ter esse mesmo padrão dessa cruz. Esse quadradinho aqui que está ao redor dessa cruz, consigo ter essa cruz maior e esse quadrado aqui vazado. Então, o padrão seria esse aqui da letra A. Montando nosso padrão, é só colocar outros ladrilhos. Se a gente pegar o da letra B e colocar lado a lado, como são mosaicos, eles formam um padrão, mas não necessariamente o padrão da imagem que nós temos. Ó. Da letra B, como que ficaria? Não é igual ao que nós temos na letra A, porque aqui ele passa direto, ó. Essa parte aqui passaria por baixo, formando um X maior, e nós não temos
essa situação aqui, ó, essa parte aqui. Na verdade, essa parte aqui ela não aparece. Se a gente procurar essa parte aqui no nosso padrão, ela não aparece, mas qualquer mosaico desse aqui, qualquer ladrilho desse que a gente juntar, vai dar um mosaico. Não necessariamente o mosaico da figura, o único que vai dar é o da letra A. Se a gente pegar aqui o da letra C, olha só como é que ele fica. Também não dá igual e nós não temos essa parte aqui, ó, na nossa imagem. Pode procurar ela aqui em algum ponto que nós não vamos encontrar. E o último da letra D, também não temos esse padrão. Note que aqui nós vamos ter esse padrãozinho aqui que não existe na nossa imagem também. Então, a alternativa correta da questão é a letra A. Essa questão ela trabalha também com a parte de espacialidade. Dentro do edital da banca IBFC, normalmente ela coloca lá que vai cobrar um pouco de raciocínio lógico espacial. É justamente esse tipo de questão de sequências lógicas que envolvem figuras, onde você tem que trabalhar essas montagens, esses quebra-cabeças, ou para montar ou para desmontar e encontrar a alternativa correta. A sequência de polígonos apresentados abaixo segue um padrão que possibilita representar os polígonos subsequentes. Assinale a alternativa que indica o próximo polígono compatível com os padrões dos anteriores. Então, o que nós vamos observar com relação aos polígonos? A quantidade de lados e a questão aqui do polígono ser ou não acinzentado. Note que eu tenho aqui um cinza, um branco e um cinza, então provavelmente o próximo polígono que a gente vai ter, ele não vai ser pintado de cinza. A gente já pode descartar aqui a letra A. O primeiro polígono ele tem 3 lados, é um triângulo, 1, 2, 3. O segundo polígono tem 5 lados, é um pentágono. Aqui nesse caso eu tenho 2 figuras regulares. A terceira figura nós temos aqui 7 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um heptágono. E vou colocar aqui o nome de alguns dos principais polígonos regulares, né? Porque como a banca está cobrando, pode ser que ela cobre em outra questão. E aí é bom saber, né? Nós temos o triângulo, o quadrado. Aqui eu tenho 3 lados, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? A partir do terceiro lado é que nós vamos ter uma figura fechada. A partir de 3 lados. No caso aqui ele está pulando, né? Está pegando aqui os números ímpares. Então nós temos o primeiro, que é o triângulo. Depois nós temos um pentágono. Depois nós temos um heptágono, que é uma figura que tem 7 lados. E agora nós vamos pegar um eneágono, que é a figura que tem 9 lados. Olhando aqui nas alternativas, a gente vai ter que contar para encontrar a figura que tem 9 lados. O D está fora, porque é um círculo. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui está fora, porque tem 8. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lados será a nossa alternativa correta, a letra B. A diferença entre ser só polígono e ser polígono regular é que quando é o polígono regular, todos os lados são iguais. Quando ele fala só polígono, os lados não necessariamente precisam ser iguais. Então, por exemplo, eu posso ter aqui um triângulo que ele não teria os 3 lados iguais e mesmo assim ele seria um polígono, só que esse aqui não seria regular. Eu acredito que se ele tivesse colocado regular ficaria até mais interessante a questão, mas enfim, nós temos que encontrar aqui uma figura que tem 9 lados, porque o salto é de 2 em 2, 3, 5, 7 e 9, e aqui nós temos que pegar também uma figura que não esteja pintada de cinza. Esse é o padrão que a banca queria que nós encontrássemos. A alternativa correta da questão vai estar aqui na letra B. Uma brincadeira de criptografia utilizada por crianças, chamada lápis de cor, consiste em trocar as letras da fileira de baixo com a fileira de cima para codificar palavras ou frases. O diagrama tem a forma. Então, ele está me dando aqui o diagrama. Troca-se, por exemplo, o L com o D, o A com o E e assim sucessivamente. Essa é a lógica da questão. A palavra abastecimento, por exemplo, será escrita como... Aí ele me dá aqui a forma de escrever abastecimento. E o que a gente precisa tirar dessa forma que ele está dando? Quais são as letras que mudam e quais são as letras que permanecem constante quando a gente faz aqui a criptografia. Na criptografia, nós temos algumas letras que não vão mudar. O B, ó, o T, o M aqui também não vai mudar, tá? Nós vamos ter aqui o N, novamente, e o T. Essas letras aqui não mudam. As letras que vão mudar são as letras que estão presentes nesse quadro. Então, por exemplo, o A aqui ele vai virar o quê? O A vai virar um E. Note que houve a alteração aqui na palavra de baixo, né, na criptografia. O R virou um S, então trocou aqui a de baixo pela de cima, e assim sucessivamente. Então, o que a gente vai levar em consideração? Se a letra da palavra estiver no quadro, a gente faz a troca, faz a permuta, ou a de cima pela de baixo, ou a de baixo pela de cima. Se a letra não estiver no quadro, a gente mantém ela. Assinale a alternativa correta que nessa brincadeira representaria a sequência de palavras tratamento de esgoto. Tá? Então, nessa palavra aqui, o que a gente vai levar em consideração?
o que vai ficar, tá? A parte fixa e o que vai ser trocado. O que vai ficar, por exemplo, aqui o T é uma letra que não muda. Note que aqui não mudou e ela não está presente aqui nesse quadro. Então, todas aqui ó, começam com o T. Note que não houve nenhuma alteração. Agora o R a gente vai trocar por quem? O R a gente vai trocar por S. Então, a gente já sabe que vai ficar aqui o seguinte, vamos colocar em cima, tá? T, o R vai virar um S, então vai ficar TS. Essa aqui já vai estar errado, porque aqui ele manteve o R. Então, a gente já vai riscar essa daqui, que é a letra B. A próxima letra aqui é o A. Quem que o A vai virar? O A vai virar um E. Ele está presente aqui, ó. Vai passar a ser um E. Então, vai ficar TSE. As primeiras 3 letras em todos tem. Novamente aparece o T. Deixamos ele, não vai ter nenhuma alteração. O A vai virar um E. Trocamos aqui o A pelo E. Note que todo mundo ele trocou. Até agora, todas elas estão seguindo aqui o mesmo padrão. O M não teve alteração. Mantemos também. Em todas tem o M. Estou seguindo aqui para a gente poder acompanhar certinho. Agora a gente vai trocar esse E pelo A. E olhando aqui nas alternativas, esse aqui ele não trocou a letra D. Então, elimina a letra D. Pode eliminar tudo. Agora ficou a letra A e a letra C. Aqui nós vamos ter o N, que se mantém. O N não tem nenhuma alteração. O T também não tem alteração. O O vai ser trocado pelo I. Note que nas duas aqui tem a troca. Agora, o D, né, que é aqui abastecimento de esgoto. O D vai virar um L. Então, vai ficar L e depois aqui um A. LA. A alternativa correta aqui vai ser a letra A. Aqui a gente vai riscar e vamos seguir fazendo para a gente encontrar aqui o restante. O E vai virar um A. O S vai virar um R. Estou pegando daqui, tá? O S virou um R. O E virou um A. Trocou aqui o de baixo pelo de cima. Nós vamos ter o G, que não vai ter nenhuma alteração. Ele não está presente aqui no nosso quadro. O O vira I. O T se mantém. E o O vira I novamente. Então, a alternativa correta da questão vai estar aqui na letra A, sem sombra de dúvidas. Questão 159 da IBFC trabalha com a parte de sequências, mas em específico a parte de criptografia, que é um dos assuntos que a Banco IBFC gosta de cobrar. As cifras de César é uma forma simples de criptografia que consiste na troca das letras do alfabeto por outros deslocados de um certo número de caracteres dentro do alfabeto. O nome do método homenageia Júlio César, o último governante da República de Roma, que utilizava esse método para se comunicar com seus generais. Abaixo temos um exemplo de esquema para a construção dessa criptografia para um deslocamento de 4 algarismos. Assinale a alternativa que representa uma possível criptografia para a palavra abastecimento utilizando a cifra de César com 4 deslocamentos. Então, nós temos aqui o alfabeto deslocado e o alfabeto alinhado. Alinhado, nós temos aqui o A vai ser o A. Para fazer o deslocamento, essa parte aqui, essa segunda parte aqui, onde as letras são maiores, ela é quem gira. Então, quando ele coloca aqui que o deslocamento é de 4 caracteres, note que a letra A aqui, que antes estava alinhado com A, agora ele não está mais alinhado com A, vai ser com W. Por quê? Porque esse A aqui, ele deslocou 4 casas. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, onde tiver a letra A, no lugar de colocar a letra A, nós vamos colocar a letra W. Então, na palavra abastecimento, vamos começar com W. Então, no lugar da letra A, coloca-se um W. Olhando para as alternativas, já eliminamos aqui a letra B e a letra D. Agora, a gente vai olhar qual a próxima letra. A próxima letra vai ser o B. No lugar do B, o que a gente coloca? Coloca-se um X. Então, vamos ter aqui um X. Note que ficou igual para as duas. Tá? Letra A, novamente, coloca-se um W, que foi o que a gente fez na primeira letra. Ficou igual para as duas. Agora, no lugar da letra S, vamos procurar aqui a letra S. O que a gente coloca? Coloca a letra O. Então, vamos colocar aqui o O, também continua igual para as duas. Letra T, procuramos aqui a letra T, no lugar da letra T colocamos o P. Beleza, agora a letra E, olhando aqui no nosso alfabeto, a letra E vai estar aqui, no lugar da letra E a gente vai colocar a letra A. Tá? No lugar de E, substitui por A. Então, aqui ó, a gente vai colocar um A e já matou a questão. Por quê? Porque aqui vai ser I, aqui ele coloca um I e aqui ele coloca o A. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra C. Só que a gente vai fazer até o final para conferir se todas as letras estão batendo certinho. Então, a gente já parou aqui no E. Agora, o que se coloca na letra C? Voltando aqui na letra C, se coloca um Y. Então, temos um Y. Note que está certinho o Y. Agora, temos aqui a letra I. Letra I, coloca-se um E. Depois, temos a letra M. Olhando aqui para a letra M,
que está aqui, colocamos esse I. Está batendo certinho. No lugar da letra E, colocamos o A, já vimos uma vez, coloca-se o A. No lugar da letra N, olhando aqui a letra N, temos um J. No lugar da letra T, que a gente já fez aqui uma vez, tá aqui é o P, que a gente vai colocar. E no lugar da letra O, a última letra, nós vamos colocar um K. Então, bate certinho. A alternativa correta dessa questão vai estar aqui na letra C. Analise a sequência de alterações aplicadas à palavra criptografia por uma regra de embaralhamento de caracteres. Então, temos aqui a palavra original, criptografia, e temos 3 etapas. Aplicando a mesma sequência de operações ao número, então ele me dá um número aqui, assinale a alternativa que apresenta o resultado do embaralhamento na etapa 2. Ele não quer até o final, tá? Ele quer que a gente pare aqui na etapa 2. Então, o que ele fez aqui com essa palavra? Criptografia. Vamos até colocar uma corzinha nela aqui para ficar em destaque. Criptografia. Ele pegou essas 6 primeiras letras aqui, ó, na etapa 1 e jogou aqui para o final. Então, pegou as 6 primeiras e jogou para o final. E as 6 últimas da palavra grafia trouxe para frente. A primeira coisa que a gente vai fazer é contar quantos caracteres nós temos aqui no nosso número para poder dividir em 2. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12. Então, esse número aqui nós vamos dividir de 6 em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, passo uma barrinha aqui e agora a gente escreve esses números na frente. 7, 8, 6, 9, 8, 7. E a outra parte a gente escreve também, sem nenhuma alteração. 7, 6, 4, 3, 2, 1. Beleza. O que ele faz agora na segunda etapa? Na segunda etapa, ele escreve a palavra ao contrário. Tá? Ele pega essa palavra, ó, o G vai lá para o final, o A vai vir para cá. Ó. O R, depois o A, depois o F, depois o I. Então, ele inverte a ordem. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar essa parte aqui e vai inverter a ordem. Então, vamos começar com o 7, depois vem o 8, 9, 6, né? 7, 8, 9, 6, 8, 7. Já temos aqui a nossa primeira inversão. E vamos fazer isso também com a segunda parte. E aí, vamos parar e procurar a nossa alternativa correta. Por quê? Porque ele quer saber o resultado na segunda etapa. Cuidado, tá? Com essas pegadinhas de prova. É bem simples o que você vai fazer, mas ele não quer que vá até a terceira etapa. Quer que pare aqui na segunda. Então, agora a gente vai embaralhar. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 6, 7. E nós vamos procurar. Tá? Quais das alternativas começam com 7 e terminam com 7 aqui, para poder a gente já fixar. Nós só temos 2 alternativas que começam com 7 e terminam com 7. Que são essas duas aqui. Então, as demais a gente já pode eliminar. E agora a gente vai analisar. O segundo número aqui é o 8. Aqui é 8 também. 9. Opa, 9. Mas aqui na primeira é o 6 e aqui é o 1. E aí a gente vai olhar qual que vai ser o correto. É que seja um 6. Então, vai ser 7, 8, 9, 6, 8, 7. 7, 8, 9, 6, 8, 7. E depois nós vamos ter quem? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Então, a alternativa correta aqui nessa questão vai ser a letra A.